Esta aula tem como título Brasil, mito fundador. Eu gostaria de dizer por que eu criei essa expressão mito fundador. Porque esse texto, a primeira vez que ele foi apresentado, foi a partir das comemorações dos 500 anos da descoberta do Brasil. Ou seja, a primeira vez que eu me aproximei da noção de mito fundador foi no ano 2000. E a Fundação Perseu Abramo transformou uma conferência muito mais longa, não é essa aula, não, uma conferência muito mais longa que eu havia feito lá na Fundação, sobre o que eu chamei o mito fundador do Brasil, e foi transformado num livrinho, né? E esse livrinho circulou Brasil afora, e de vez em quando as pessoas se lembram e me chamam para falar do mito fundador do Brasil. E eu fiquei empolgada com a ideia de trazer isso de volta aqui numa aula do ICL, porque uns dias atrás eu estava ouvindo um noticiário e era uma coisa sobre os Estados Unidos. E o comentador disse, não, mas a gente tem que levar em conta o mito fundador dos Estados Unidos. E falou assim, eu falei, ai, que bom, a noção de mito fundador pegou, né? E dias depois eu recebo um telefonema do ICL para alguma aula, e eu digo, vamos falar do mito fundador, desse conceito que eu inventei em 2000 para comemorar os 500 anos da descoberta do Brasil. Bom, essa aula tem três pequenas entradas, três pequenas citações, antes de eu começar no texto. A primeira é um trecho de uma carta de Cristóvão Colombo aos reis da Espanha, em que ele diz o seguinte, para a empresa das Índias, não me aproveitou razão, nem matemática, nem mapa mundis. Plenamente cumpriu-se o que disse Isaías. A segunda epígrafe é de Vasco Quiroga, numa carta aos reis de Portugal, em 1535. E ele diz, porque não é em vão, mas com muita causa e razão, que isto se chama Novo Mundo. E não por se ter achado há pouco tempo, senão porque é em gentes e em tudo, como foi aquele da Idade Primeira. E a terceira epígrafe vem da História do Futuro do Padre Vieira, de que eu vou falar mais adiante com mais vagar. O Padre Vieira escreve que falou Isaías da América e do Novo Mundo se prova facilmente. Digo primeiramente que o texto de Isaías se entende o Brasil. Então, essas três epígrafes são para marcar o lugar que os profetas do Antigo Testamento ocupam no momento em que os autores do século XVI querem dar conta do que eles chamam o achamento do Brasil. Não se fala descobrimento. A palavra descobrimento vai vir bem mais tarde. O que se fala é achamento. O Brasil, as Américas, foi achado, né? Então eu começo. No dia 6 de janeiro de 1492, Fernando e Isabel conquistam Granada e recebem das mãos do califa as chaves da Alhambra. Expulsando os mouros, fazem hastear a bandeira real da Espanha e erguer o crucifixo no mais alto parapeito do castelo. De Barcelona,
Os embaixadores genoveses enviam uma carta de louvor às majestades católicas. O que os embaixadores de Gênova dizem? Não é indigno, nem sem razão, que vos asseveramos, reis grandíssimos, que lemos o que predisse o abade Joaquim Calabres, que a restauração da Arca de Sião seria feita pela Espanha. De fato, em seus escritos medievais, o abade Joaquim de Fiori foi o criador da mais longa e persistente concepção do milenarismo cristão. O abade Joaquim, ao escrever no século XII, afirmara que o tempo é feito de 3 eras, de acordo com as 3 pessoas divinas. O primeiro tempo, tempo da lei, ou o tempo do Pai. O segundo tempo, o tempo da graça, sob o Filho. E o terceiro tempo, o tempo da sabedoria, o tempo do Espírito Santo, tempo da ciência. Dizia o abade Joaquim que o reino de Deus na terra, a era do Espírito Santo, começaria com a vitória contra o anticristo, que foi identificado por ele com Saladino, que acabara de invadir a Espanha no mesmo momento em que Jerusalém caiu nas mãos dos árabes. Assim, enquanto Fernando e Isabel, os reis católicos, saúdam a expulsão dos árabes, os embaixadores de Gênova saúdam o que consideram o primeiro sinal do milênio, do tempo do fim, do tempo do fim do tempo, que é aberto pela vitória de Castela como vitória de Cristo contra o anticristo, isto é, os árabes. Eu costumo dizer que a gente pensa que Gaza aconteceu anteontem, né? Gaza existe desde o fundo de todos os milênios. Fecho meu parênteses. No dia 3 de agosto desse mesmo ano de 1492, sob a bandeira dos reis católicos, Cristóvão Colombo parte de Palos. Como sabemos, Colombo fará 3 viagens à Nova Terra por ele achada, o achamento da América. E cada uma delas é acompanhada de um relato. O relato da primeira viagem abre-se com a exposição de motivos. Os reis enviaram Colombo, ou o enviaram ao Oriente pelo Ocidente, para, e eu cito o que diz Colombo, combater a seita de Maomé e todas as idolatrias e heresias. Fecha as aspas. E, para as regiões da Índia e da China, ver príncipes, povos e a disposição deles para que se encontrasse meios de convertê-los à nossa fé. Em 1500, depois de receber o título de almirante do mar Oceano, Dom Cristóbal Colón oferece aos reis católicos o relato da sua terceira viagem, em que assegura ter descoberto a localização do paraíso terrestre, graças às indicações dos autores antigos e do profeta Isaías, que, segundo a interpretação do abade Joaquim de Fiori, afirmara, segundo Fiori, olha o que o profeta Isaías teria afirmado. Eu cito, que da Espanha lhe seria enviado seu santo nome. Fim da citação. Em 1501, numa carta aos reis, e em 1502, numa carta ao Papa, Cristóvão Colombo afirma a descoberta do paraíso, a redescoberta do paraíso. Sente-se instrumento das profecias do abade Joaquim de Fiori e oferece os cálculos do tempo que resta até o tempo do fim. O tempo do fim, quando Cristo voltará e vencerá definitivamente o demônio ou o anticristo, dando início aos 1000 anos de felicidade que antecedem o fim do mundo. Segundo o almirante do mar Oceano, faltam 155 anos para que isto aconteça. Sabemos que um traço marcante da mentalidade do final da Idade Média
e início da Renascença, foi o sentimento da caducidade do mundo, da velhice do mundo e da necessidade do seu renascimento, ou de passar do que se chamava o outono do mundo para uma nova primavera, concebendo o tempo do fim como o retorno à origem perdida. Em sua obra clássica, A Visão do Paraíso, Sérgio Buarque de Holanda escreve, e eu cito: Colombo, sem dissuadir-se de que atingira pelo Ocidente as partes do Oriente, ele tinha certeza que ele tinha chegado às Índias, né? Julgou-se em outro mundo ao avistar a costa do Pária, onde tudo lhe dizia estar a caminho do verdadeiro paraíso terreal. Ganha com isso seu significado pleno a expressão novo mundo, para designar as terras descobertas. Novo, não só porque ignorado até então das gentes da Europa, mas porque parecia o mundo renovar-se ali, regenerar-se, vestido de verdes imutáveis, banhado numa perene primavera, alheio à variedade e aos rigores das estações do ano, como se estivesse verdadeiramente restituído à glória dos primeiros dias da criação. Isso está em Sérgio Buarque, na Visão do Paraíso, a página 204 da edição de 1992. Menos um conceito geográfico, ainda que para os conquistadores fosse um conceito geopolítico, militar e econômico, a América foi, para os viajantes, evangelizadores e filósofos, uma construção simbólica, um imaginário. Diante da sua absoluta novidade, como explicá-la? Como compreendê-la? Como ter acesso ao seu sentido? Colombo, Vespúcio, Pero Vaz de Caminha, Las Casas, dispunham de um único instrumento para se aproximar do mundo novo: livros. Quando lemos cartas, diários de viagem, relatos da vida americana, perspectivas filosóficas e políticas dedicadas ao novo mundo, uma sensação curiosa nos assalta. De fato, os textos são muito menos descrições e interpretações de experiências novas diante do novo, e são muito mais comentários, exegeses de outros livros antigos que teriam descrito e interpretado já as terras e as gentes novas. O novo mundo já existia, não como realidade geográfica e cultural, mas como texto. E os que para ali vieram, ou os que sobre aqui escreveram, não cessam de conferir a exatidão dos antigos textos e o que aqui se encontra. Antes de ser designado como América, ou como Brasil, o aqui se chamava Oriente. Um símbolo bifronte, que era sede econômica e política dos grandes impérios da Índia e da China, que tinham sido descritos por Marco Polo e Mandeville, mas também a sede imaginária do paraíso terrestre, preservado das águas do dilúvio e descrito no livro da Gênese, na abertura da Bíblia, como terra austral e oriental, cortada por 4 rios imensuráveis, rica em ouro e pedras preciosas, de temperatura sempre amena, numa primavera eterna. E é isto que estava na Bíblia que Colombo descreve aos reis, porque ele acha que é isso que ele vê. E é isto que o Padre Vieira vê e descreve ao rei de Portugal quando ele fala do achamento do Brasil. Ou seja, o Brasil já existia como texto bíblico. Descritos e compreendidos a partir dos livros sagrados, não nos deve admirar
que a América e o Brasil já estivessem no livro dos livros, e que o profeta Isaías tivesse ocupado um papel tão proeminente na fundação do mundo novo, pois em suas profecias, os viajantes e os evangelizadores encontraram o anúncio explícito de novas terras e novas gentes. O que foi que o profeta Isaías escreveu? Eu cito: assim, tu chamarás por uma nação que não conheces. Sim, uma nação que não te conhece acorrerá a ti. Isaías 55, 6. Sim, da mesma maneira que os novos céus e a nova terra que estou para criar subsistirão na presença, assim substituirá a vossa deiscência e o vosso nome. Isaías 66, 20. No entanto, não é apenas Isaías que projeta a sua sombra sobre os navegantes. De igual importância será o profeta Daniel, não só porque o livro das revelações de Daniel anuncia o tempo do fim, mas também porque esse tempo final será o advento da quinta monarquia, ou, como dirão os cristãos, do quinto império do mundo, durando 1000 anos de felicidade, porque um reino messiânico. No imaginário da conquista do Brasil, o profeta Daniel é menos aquele que anuncia novas terras e mais aquele que anuncia o novo tempo como reino de Deus e tempo do saber, quando o homem esquadrinhará a terra na direção dos 4 ventos e será então aberto o livro dos segredos do mundo. Eis o que diz o profeta Daniel: os ímpios agirão com perversidade, mas nenhum deles compreenderá enquanto os sábios compreenderão. Daniel 12, 10. Feliz quem esperar alcançar 1335 dias. Quanto a ti, vai até o fim. Repousarás e te levantarás para a tua parte da herança no tempo do fim. Daniel 12, 13. Assim, a descoberta do novo mundo revigora o profetismo, Isaías, e o milenarismo, isto é, Daniel. Entre 1647 e 1666, o padre Vieira escreve A História do Futuro do Quinto Império de Portugal, obra que lhe valerá a condenação como herética e judaizante pelo Tribunal da Inquisição. Por que ele é condenado? Promete o reino de Deus nesta vida e muito cedo, à maneira dos judeus, que o esperam na vida presente quando esperam seus messias, e que seja perpétuo para sempre. Essa é a condenação pela Inquisição. História do Futuro é parte de uma trilogia: Esperanças de Portugal, Chave dos Profetas e História do Futuro. A origem da condenação do padre Vieira é o fato de que a obra é inspirada nas profecias do profeta Daniel, no capítulo 18 do profeta Isaías, num poeta Bandarra, as Trovas do Bandarra, para o qual Dom Sebastião é chamado de encoberto, imperador dos últimos dias, vencedor das primeiras batalhas contra o anticristo, porque, como todos sabem, Dom Sebastião não morreu em Alcácer Quibir. Ele está encoberto, esperando o momento oportuno para voltar. Além disso, o milenarismo trinitário de Joaquim de Fiori se torna muito importante. A ideia de que o tempo está dividido em o tempo da lei, sob o Pai, o tempo da graça, sob o Filho, e o tempo do saber, sob o Espírito Santo. Né? São 3 eras que formam o tempo do mundo. Né? A obra do padre Vieira prevê a união de portugueses e judeus para o reino de 1000 anos, que é o reino que vai durar 1000 anos até a batalha final de Cristo no Monte Armagedon, quando ele vai derrotar o demônio para sempre.
Então, entre a derrota final do demônio e o que está se passando agora, vai haver um reino de 1000 anos de felicidade, porque foi a primeira vitória de Jesus contra o demônio e o demônio ficou enterrado embaixo da terra. E ele será depois desenterrado para a batalha final, da qual Jesus será vencedor. Então, nesse período em que o demônio está enterrado, é um período que vai durar 1000 anos de felicidade, é o milênio. Né? Bom, então, a obra de Vieira prevê a união de portugueses e judeus, o reino de 1000 anos e o retorno triunfal dos judeus a Israel. A interpretação do capítulo 18 de Isaías, possivelmente recebida pelo Padre Vieira das obras do peruano Gonzalo Tenório, demonstra que Isaías não profetizou não só a América, mas pela quantidade de detalhes e particulares, diz o Padre Vieira, Isaías profetizou o Brasil e não o Peru. Padre Vieira e Padre Tenório interpretam a expressão de Isaías, gente convulsas, gentes dilaceradas, gentes terríveis, como sendo as 10 tribos perdidas de Israel. Essas 10 tribos perdidas são conhecidas entre os judeus com o nome de o resto de Israel. E o motivo fundamental para essa interpretação é uma outra profecia de Isaías, segundo a qual a redenção do resto de Israel, né, das 10 tribos perdidas, só se dará depois que todo Israel houver se dispersado na direção dos 4 ventos. E, evidentemente, a última direção somos nós. Para o Padre Tenório, é o Peru. Para o Padre Vieira, é o Brasil. As 10 tribos perdidas de Israel vão ser encontradas no Brasil e haverá o retorno triunfal dos judeus a Israel, ao mesmo tempo em que aqui prevalecerá o mundo cristão. Eu sei que para uma pessoa do século XXI é meio difícil entender isso, a menos que você tenha uma formação religiosa, aí é diferente. Mas se você não tem uma formação religiosa, é muito difícil entender como é que se pode usar a Bíblia para interpretar o achamento do Brasil e da América. Mas era assim. Né? Vou prosseguir. É por isso que vai haver um mito. Né? Então, jesuítas e franciscanos escrevem movidos pela certeza do fim da história. Os jesuítas, como Vieira, e os franciscanos, como Tenório, possuem a inspiração de Joaquim de Fiore de que haverá o tempo do fim como o tempo de ciência, o tempo de sabedoria, o tempo do Espírito Santo, que será revelado, portanto, ao reino de Deus. O profetismo messiânico que os move os faz reafirmar diante da Bíblia que, e eu cito o Padre Vieira aqui, que os modernos são pigmeus sentados nos ombros de gigantes. E que se podem ver mais longe do que os antigos, é porque os antigos, mais próximos da revelação originária, sustentam em seus braços os anões modernos. Grandes foram os que profetizaram, pequenos os que sabem reconhecer a realização das profecias. Qual é a posição do Padre Vieira? Marcel Bataillon escreve o seguinte, em O Brasil numa visão do Padre Vieira. O horizonte, para o Padre Vieira, não se afasta diante do homem que avança, porque o horizonte está fechado. É um porvir inteiramente previsto e predito, porque ele é profético, né? Os profetas já disseram o que vai ser, né? Portanto, por que surpreender-se que os modernos compreendam melhor as predições quando a realidade predita já estava ali? Os futuros, diz Vieira, quanto mais vão correndo, tanto mais se vão chegando a nós, e nós a eles.
Esses futuros da teologia da história não são futuros contingentes. Em certo sentido, eles já estavam ali, como existiam os antípodas antes de serem conhecidos dos europeus. Fim da citação do Brasil, numa visão do Padre Vieira. O cumprimento do tempo teológico já está escrito. E por isso o tempo é o melhor comentador das profecias e não o entendimento dos seres humanos. Esse tempo, o tempo da profecia, é um tempo que devém, se desdobra, mais do que advém, que traz o novo. É um devir, mais do que um advir. O Brasil não é apenas novos céus e novas terras, cumprindo a profecia do alargamento da sabedoria e o anúncio de Joaquim de Fiori da Era do Espírito. O Brasil é condição e parte integrante do milênio, isto é, do último império. As profecias de Daniel e de Isaías, cumpridas com o achamento e a conquista do Brasil, são fatos e provas da consumação, da revelação e do tempo. Então, eu ofereci isso como um preâmbulo ao que vai acontecer agora, que é o que eu chamo a construção do mito fundador do Brasil. Vivemos na presença difusa de uma narrativa da origem. Essa narrativa, embora elaborada no período da conquista, não cessa de repetir-se, porque opera como o nosso mito fundador. E como todo mito de fundação, repete-se, por ter como função repor ininterruptamente a nossa origem, a origem a cada mudança temporal. Cada vez que o tempo muda, você repõe um tempo já sabido, que é o tempo da origem.